Oi, gente, vamos continuar nossas revisões de história. Vamos pular agora para a página 91. As páginas anteriores são textos. Eu espero que vocês tenham lido. Se não leram, vão ter dificuldade para encontrar as respostas, né? Porque é importante pesquisar nos textos para que vocês consigam encontrar as respostas. Então, vamos para a página 91. Aqui já aprendi. Página 91. Vamos lá, então? Analisa a imagem. Isso aqui é uma pintura rupestre, né? É que os homens pré-históricos, né? Eles faziam essas pinturas nas rochas. Então, vamos lá. Analise a imagem. Eu acho uma delícia fazer leitura de imagens. É muito bom, né? Então, aqui. Descreva as imagens que você conseguiu identificar na pintura. O que você conseguiu identificar aí na pintura? Você identificou animais, muito bem. Que tipo de animais? Animais de grandes porte, né, gente? Também tem aí também o quê? Pessoas, né? Olha aí direitinho. Tem animais de grandes portes e também tem pessoas. Muito bem, parabéns, viu? Questão 2. Relacione os elementos presentes nas pinturas rupestres da Serra de Capivara com os modos de vida dos primeiros habitantes do Brasil. Então, ok. As pessoas, através das pinturas, mostravam que eram caçadoras e representava os animais que caçavam e os instrumentos que usavam para caças. Então, através dessas pinturas, elas mostravam o que elas caçavam e como caçavam, inclusive os instrumentos que elas usavam para caçar, ok? Não é isso mesmo? Está representado aí? Muito bem. Então, vamos para a página 92. Esse texto aí eu vou ler com vocês, tá bom? A primeira brasileira, tá falando sobre Luzia. Nós vimos, vocês devem ter visto também aquele documentário do Fantástico que eu pedi para que vocês assistissem. Muito bom, não foi? Nossa, eu achei fantástico aquele documentário, um grande achado. Desenterrado em 1975, o crânio de Luzia é o mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas. Transportado de Minas Gerais para o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, permaneceu anos esquecido entre caixas e refugos do acervo da instituição. Foi ali que o arqueólogo Walter Neves, da Universidade de São Paulo, USP, o encontrou alguns anos atrás. Ao estudá-lo, fez descobertas surpreendentes. Os traços anatômicos de Luzia nada tinham em comum com o de nenhum outro habitante conhecido do continente americano. Com a ajuda de alguns dos mais avançados recursos tecnológicos, os cientistas ingleses constituíram pela primeira vez a fisionomia de Luzia. O resultado é uma mulher com feições nitidamente negroides, de nariz largo, olhos arredondados e queixo e lábios salientes. São características que a fazem muito mais parecida com os habitantes de algumas regiões da África e da Oceania do que com os atuais índios brasileiros, né? Isso aí, né, comprova que os antigos habitantes do Brasil, muitos e muitos anos, né, atrás, eles vieram da Ásia para cá, pelo Estreito de Bering, né, vieram caminhando porque eles eram nômades, eles permaneciam no local, eles viviam da caça, da colheita de frutos. Então, quando a caça, os alimentos acabavam naquele determinado local, então eles se mudavam. Então, nessa questão, estou morando aqui, acabou a caça aqui, acabou o alimento aqui, eu ando mais alguns quilômetros, vou morar em outro lugar, acabou a caça neste lugar, eu vou caminhando. Então eles vieram caminhando, atravessaram o Estreito de Bering, que era um canal que ligava esses continentes, o continente asiático ao continente americano, e até chegarem aqui. E aqui ficaram e foram evoluindo e
Dizem que foi assim que os índios chegaram aqui no Brasil. É uma teoria, nada comprova, tá, gente? Então, letra A. Justifique a importância histórica da descoberta do crânio de Luzia. Vamos ver, então, essa justificativa. Foi importante porque nos ajudou a compreender um pouco mais a história dos primeiros habitantes do nosso continente, além de ter fornecido indício da presença africana ou australiana no continente americano. Certo, povo bonito? Lindezas. Então, letra B, né, da questão 3, na página 93. Sobre a descoberta do crânio de Luzia, é correto afirmar que não alterou os estudos arqueológicos realizados no continente americano. Não alterou? Alterou, sim. Prejudicou as pesquisas sobre a presença dos homens na América porque gerou muitas dúvidas? Nada disso, essa está errada. Provocou mudanças no que diz a respeito à origem dos primitivos americanos? Correta. Provocou mudanças. Sim, senhor, essa é a certa. Provou que os primitivos da América tinham crânio estreito e longo, nariz e lábios finos? Nada disso. Eles tinham crânio largo, nariz largo também, achatado, e os lábios grossos, né? Então tá erradíssima essa aí. Terceira opção aí que é a correta. 4. Explica a importância da fabricação de pontas de lá. Ai, peraí, deixa eu ler de novo, gente, embananei aqui. Explica a importância da fabricação de pontas de lanças e flechas feitas de pedra lascada pelos primeiros habitantes do Brasil. Facilitava a caça de animais grandes, garantindo a alimentação de outros membros do grupo, né? Como é que eles iam caçar só na mão? Brigar com o animal só na mão, não tem jeito, né? Ainda bem que eles aprenderam a fazer, ó, pegar a pedra, lascar, amarrava nas pontas lá e, ó, muito mais fácil para caçar e garantir a alimentação, né, gente? 5. Cite uma razão para as guerras que ocorriam entre indígenas do Brasil. As tribos brigavam entre si. Povo briga desde que gente é gente, o povo briga, né, gente? Ai, não sei para que isso. Então vamos ver as razões por que os indígenas faziam guerra. Eram os conflitos pelas melhores áreas de lavouras, brigavam já por causa de terra, caça e pesca, ou pela necessidade de provar a força e coragem dos guerreiros para as tribos rivais. Então, eram conflitos pelas melhores áreas de lavouras, de caça e pesca, ou pela necessidade de provar a força e coragem dos guerreiros para as tribos rivais. Ai, não sei para que brigar. 6. Relacione o modo de vida e a presença dos povos sambaquis no litoral brasileiro. Lembram dos sambaquis, né? Eles viviam de molusco, peixes, essas cascas, né? Que casca de... Eles viviam de caçar moluscos, pescavam peixes, vegetais. E esses restos eles iam amontoando, criando grandes montanhas. E esses resíduos ficaram lá e foi assim que os arqueólogos descobriram esses povos, inclusive esqueletos também. Então aqui, se alimentavam principalmente de peixes e mariscos. Construíam grandes montes de conchas, onde foram encontrados pelos arqueólogos esqueletos humanos, instrumentos de trabalhos, enfeites e restos de fogueiras. 7. Apresente um fator que dificulta o melhor entendimento sobre as nações indígenas. Apresente um fator que dificulta o melhor entendimento sobre as nações indígenas. Eles não desenvolveram a forma de escrita. Isso é importante, eles não desenvolveram uma forma de escrita, por isso boa parte das informações que temos sobre eles
foram produzidas pelos europeus. E sabe-se lá se o que eles escreveram era verdade ou não, né? Página 94, questão número 8. Leia o texto a seguir. Se por um lado, esses primeiros contatos pressupunham uma aproximação pacífica na forma de troca de presentes e alimentos, por outro, houve um distanciamento. Os portugueses ignoravam a identidade dos povos indígenas, acusando-os de não ter religião ou de desconhecer a agricultura. O texto destaca que os primeiros contatos entre os portugueses e a população nativa foi marcada pela dificuldade de comunicação, violência contra os navegantes, falta de registros escritos pelos indígenas, desinteresse em relação às tradições locais. Desinteresse em relação às tradições locais. Letra D. Eles não respeitaram a cultura dos indígenas, né? Eles quiseram impor a cultura deles, a forma de viver deles aos povos indígenas. 9. Explique os motivos que levaram à redução da população indígena com o passar do tempo. Então vamos lá. Por causa das doenças, né? Os brancos passavam doenças aos indígenas, que antes não eram comuns nas tribos, determinadas doenças que os brancos tinham, e os indígenas não tinham imunidade a essas doenças e acabavam morrendo. Intervenções dos colonizadores, imposições culturais e religiosas e perda de terras. Nossa vida, os índios foram assim quase que disseminados. Então vamos para a página 95. Vamos ver aqui, é a última página. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. A imagem aí, ó. Vocês estão vendo aí no livro também, né? Lógico, né? Vocês estão acompanhando, com certeza estão acompanhando, né, gente? Ó, de olho em vocês, hein? Relacione a imagem a este trecho do texto. Como vivem os índios hoje? A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. Os indígenas têm a possibilidade de praticar as duas culturas sem se tornarem menos índios por causa disso. No final do último vídeo dessa aula de história, eu comentei sobre isso. Nós vamos falar novamente sobre isso, né? Duas culturas podem se agregar, alterar-se sem desaparecer. Trocas não são necessariamente negativas. Algumas mudanças de hábitos ou acesso a tecnologias não impedem que as tribos preservem boa parte de sua cultura original. Eles podem ter acesso a determinadas coisas que o branco tem, que um homem branco assim, né, entre aspas, né, tem. Sim, podem ter, mas sem deixar a cultura deles e vice-versa. Nós podemos ter acesso a muitas coisas que os índios têm sem deixar a nossa cultura. Então, pode haver uma troca sem ninguém ficar prejudicado, né? Então aqui, ó, duas culturas podem se agregar, alterar-se sem desaparecer. Mas lá no início, os europeus, eles queriam impor uma religião, tradições aos índios, queriam impor, mas queriam que eles deixassem o que era deles e que seguissem apenas o que eles consideravam que era certo. E foi isso que gerou muitos conflitos, né? Porque muitas vezes os índios não aceitavam. E quando aceitavam, perdiam seu jeito de ser. Isso não é legal. Então, pode se agregar, mas sem desaparecer. Trocas não são necessariamente negativas. Eu conheço determinada coisa, eu posso te passar certas coisas, você pode aceitar, mas sem deixar aquilo que você,
que você gosta, sem fazer você perder a sua identidade. Cada um de nós temos uma identidade, temos o nosso jeito de ser. Então é importante respeitar a individualidade das pessoas, né? Podemos andar em união, mas respeitando a unidade, a individualidade de cada um, não é verdade? Beijo e até a próxima aula. Tchauzinho, gente!